Deputado Heitor de Sousa. Vamos criar condições para a intervenção do Sr. Deputado Heitor de Sousa. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O ambiente está um bocadinho alterado e isso é capaz de nos toldar um bocadinho o raciocínio, de maneira que eu vou tentar baixar um bocadinho o tom da conversa para podermos discernir porventura um bocadinho melhor. Sr. Ministro, Senhores e Senhoras Deputadas, cumpre-me começar por relevar o facto deste Governo ter voltado a encarar o investimento público como um fator de alavancagem da economia e, portanto, da criação do emprego. De facto, o anterior Governo PSD-CDS olhava para o investimento público como uma espécie de peste negra da qual era preciso fugir e em que o Estado deveria limitar-se a confiar nos privados para promover o investimento e emprego. Resultado, ao longo de 4 anos, entre 2011 e 2014, o investimento total caiu brutalmente, mais de 50%, o investimento público caiu ainda mais e o desemprego disparou. Só não disparou mais porque 500 mil portugueses e portuguesas viram-se forçadas a emigrar. No relatório do Orçamento de Estado, o Governo aponta, e bem, para a prioridade na ferrovia, referindo a este propósito o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas, PETI 3+, como documento de referência para a definição desses investimentos. E aqui surge a primeira questão. Não considera o Sr. Ministro a possibilidade de efetuar uma revisão do próprio PETI 3+, quer relativamente a algumas escolhas e medidas, quer relativamente a algumas das prioridades? A razão dessa necessidade é simples. O anterior Governo tinha como estratégia essencial para o setor a uma única ideia: privatizar tudo o que mexia. Depressa e bem não há quem, diz o provérbio. E no caso dos transportes, tudo o que foi vendido foram a preço de saldo absolutamente inacreditáveis. CP Carga por 2 milhões, TAP por 10 milhões, Transportes Públicos Urbanos de Lisboa e Porto por uma renda milionária de 1.000 milhões de euros a pagar aos subconcessionários em 8 anos. No Porto, o processo correu mal, felizmente. A nova maioria parlamentar e o atual Governo impuseram uma marcha atrás neste processo, sendo este o primeiro orçamento desta nova fase da democracia portuguesa. Para isso, tem de se começar por destruir todas as minas e armadilhas que foram deixadas no terreno e reconstruir coerência entre as políticas de transportes e mobilidade e as políticas de coesão social e territorial. A TAP foi a primeira mina que haveria que destruir. Este Governo optou por apenas levantar essa mina e não eliminá-la. O resultado está à vista. Nos últimos 3 meses, cada semana que passa, acontece o que reza a história conhecida. Cada cavadela, cada minhoca. A última teve a ver com a decisão da ANAC de mandar suspender o abuso e o atropelo da lei por parte da gestão privada da TAP reprivatizada. De entre as inúmeras decisões ilegítimas, ilegais e bastante obscuras da responsabilidade do Sr. Nilman e do engenheiro Fernando Pinto, contam-se a eliminação de rotas da TAP no Porto e Lisboa, a venda de contratos de aviões A350, cujas posições foram tomadas pela Azul, empresa do Sr. Nilman, ligada a uma troca de posições para a compra de aviões A330 e A320. Acordos de code share com a Azul de benefícios desconhecidos para a TAP. A compra em leasing por 400 milhões de euros de 17 aviões à Azul, que estavam em pousio, alguns no Brasil, num negócio muito empreendedor, inteligente, prometedor para o Sr. Nilman ultrapassar por agora as suas dificuldades e dar-lhe algum músculo financeiro para solver os seus compromissos com a TAP. Ou seja, a compra da TAP, tal como a esmagadora maioria das privatizações que ocorreram no país, foram feitas com dinheiros públicos. O Governo apresentou a tomada de uma posição acionista de 50% da TAP pelo Estado como uma mudança estratégica relevante no futuro da TAP, sem dúvida. Mas o que não pode deixar de surpreender tudo e todos é que o facto do Governo assumir uma posição completamente passiva em relação às opções ditas de gestão, mas que na realidade são opções estratégicas, tais como são todas as que referi atrás, e ainda a extinção da Portugália, a criação de uma nova TAP Express, podendo vir a ser operada por um novo operador aéreo, a White,
e uma nova ponta aérea Porto-Lisboa com os aviões adquiridos à Azul. Senhor Ministro, para quando vai o Estado acabar com esta conversa mole de que a gestão será privada e o setor público da empresa fica a ver a banda passar, ou seja, assumir efetivamente o controle da estratégia da gestão da TAP? Para quando a publicitação dos documentos estratégicos essenciais que permitirão conhecer o processo de privatização anterior e o futuro da TAP em matéria de estratégia de desenvolvimento e de sustentabilidade, de reestruturação e novo plano de negócios, de plano de investimentos e respectivo modelo de financiamento e plano de capitalização da empresa? Quanto ao resto do setor de transportes, o Governo refere expressamente que vai recuperar o PETI 3+, como documento orientador da estratégia a desenvolver. Mas cuidado, Sr. Ministro, que o terreno está minado e urge levantar essas minas. Exemplo, esta Assembleia aprovou em novembro passado uma recomendação ao Governo para ser definido em 2016 um plano ferroviário nacional. Se o Governo diz que o investimento na ferrovia é o que está inscrito no PETI 3+, confirmado recentemente pela própria Infraestruturas de Portugal no Plano Ferrovia 2020, a questão que nos surge é esta: como espera o Governo compaginar um novo Plano Ferroviário Nacional com os investimentos inscritos no PETI 3+? Terceira questão, e esta especificamente anunciada neste documento que o Sr. Ministro apresentou e que vem, aliás, da Infraestruturas de Portugal, Plano Ferrovia 2020. Entre as prioridades apontadas está o Corredor Internacional Sul-Sines-Caia. Esse projeto prevê um troço de 88 km em via única eletrificada. Não acha esta opção, ainda por cima numa linha internacional, integrante da rede transeuropeia de transportes, uma opção bastante discutível, para não dizer errada? Já para não falar em grande parte do resto da linha também em via única. Não acha que uma ferrovia com este perfil magrinho e que tem graves limitações operacionais e de segurança ferroviária não é confirmar a suspeita de que a ferrovia está condenada a ser em Portugal filha de um Deus menor? Não me venha de tentar justificar, Sr. Ministro, que o investimento que se vai fazer numa linha internacional integrada na RETET possa ser apenas para o transporte de mercadorias, porque, Sr. Ministro, do ponto de vista das economias de escala, a opressão por linhas ferroviárias dedicadas, seja ao transporte apenas de mercadorias ou ao transporte apenas de passageiro, constitui um enorme desperdício de recursos e compromete uma estratégia global do país de redução de emissões de gases com efeito de estufa, só alcançável com uma enorme transferência modal de fluxos de transporte de passageiros como de mercadorias, da rodovia para a ferrovia ou mesmo do transporte aéreo para a ferrovia. E mais, um programa Ferrovia 2020 exclusivamente centrado no transporte de mercadorias, além de constituir um enorme risco económico para a quantificação de benefícios futuros, num país em que a cota de transporte ferroviário não ultrapassa 4%, é um erro estratégico. Mas, para além disso, não inverte a lógica privatizadora do anterior PETI 3+. Devemos nos interrogar porque é que o programa PETI 3+, estava centrado exclusivamente no transporte de mercadorias. Eu respondo, Sr. Ministro, porque o anterior Governo conseguiu entregar exclusivamente a operadores privados, Tacargo e agora CP Carga, o transporte de mercadorias. Foi uma transferência incrível de valor do setor público para o setor privado. Linhas que se arriscam a ser mal usadas, porque mesmo que a cota de transporte de mercadorias por via ferroviária atinja, por exemplo, o dobro da que atinge atualmente, ainda assim vai haver muitas janelas temporais por utilizar, porque não há uma estratégia ferroviária para o transporte de passageiros. Para terminar, Sr. Ministro, Sr. Deputado... vou terminar apenas, volto à pergunta inicial. Estará o Governo disponível para rever objetivos e metas para a Ferrovia 2020 no âmbito da aprovação do Programa Ferroviário Nacional? Só uma última nota final. Muito rápida. Muito rápida. 85% dos projetos elencados para a Ferrovia 2020 têm a sua conclusão prevista para o fim do Portugal 2020, ou seja, daqui a 5 anos, o que é manifestamente um exagero para investimentos que têm 30 anos de atraso, Sr. Ministro. Não se pode acelerá-los. Quanto à questão das PPP rodoviárias, isso será matéria para uma segunda intervenção em próxima ronda. Muito obrigada, Sr.